Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 11. Salmo de número 11, onde nós iremos ler o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Podeis assentar. Meus amados irmãos, no século 20, migrou para os Estados Unidos um pensamento teológico que encontrou berço na Alemanha. Este pensamento teológico era conhecido como liberalismo teológico, modernismo teológico. Os que estavam à frente disso não acreditavam mais na inspiração plenária da Bíblia. Diziam que a Bíblia continha, mas não era a palavra de Deus. E quando ela falava de assuntos espirituais, ela poderia estar certa, mas quando tratava de assuntos históricos, poderia conter erros. Eles também não pareciam crer na divindade de Cristo e entender as afirmações bíblicas de que Jesus Cristo era Deus como uma hipérbole. Este movimento no início trouxe muita euforia, porque as igrejas na Alemanha se sentiam intimidadas por uma cultura secularizada, uma cultura que negava todos os princípios cristãos, e parecia agora que era possível uma versão do cristianismo conciliatória. Muitas pessoas começaram a ir para as igrejas, achando que as igrejas agora estavam mais modernas, mais sintonizadas com a cultura, mas o momento seguinte foi de esvaziamento das igrejas. Não apenas estes que resolveram voltar, depois pararam de ir, como aqueles que iam e eram mais conservadores, também desanimaram. Novos discípulos não iam sendo formados, porque se a Bíblia não era essencial, não havia inferno, porque eles não acreditavam em inferno, qual era a relevância de estar na igreja, de ouvir a mensagem cristã? E este pensamento chegou aos Estados Unidos, trazendo prejuízo enorme para muitas igrejas. E nos Estados Unidos surgiu um movimento de reação com a publicação de uma obra intitulada Os Fundamentos. Os que estavam à frente dessa reação foram chamados de fundamentalistas. Eu não gosto dessa palavra porque hoje ela está redesenhada e atribuída muitas vezes até a radicais islâmicos. Mas o movimento fundamentalista, que eu aqui designo para não dar vantagem aos críticos de um movimento dos fundamentos, era na verdade um movimento para afirmar a autoridade da Bíblia. Eles inclusive criaram a palavra inerrância associada à Bíblia. Antes somente se dizia que a Bíblia era infalível, mas os liberais diziam: não, a Bíblia é infalível porque naquilo que ela tem inspiração, ela cumpre exatamente o que foi dito, mas ela tem parte não inspirada. E então os defensores do movimento dos fundamentos acrescentaram que a Bíblia era infalível e inerrante, não continha erros. Mas a ideia principal deste movimento relativo aos fundamentos dos Estados Unidos é o que está nesse versículo. Se os fundamentos forem devastados, não sobra nada.
O que poderá fazer o justo, a boa vontade, se os fundamentos, as bases não forem mais cridas, não forem mais levadas a sério? Por isso nós não devemos ser entusiastas da acomodação, da contemporização. Pelo contrário, nós devemos ter um olhar crítico com tudo que é novo. Pode ser que haja alguma coisa que Deus está fazendo e vamos aceitar, mas vamos sempre refletir e meditar para discernir e saber se realmente aquilo ali é uma obra de Deus. Porque, meus amados irmãos, o que nós vemos hoje são igrejas que transformaram-se em clubes, com campos de futebol e piscina, com programações diuturnas, muitas delas de entretenimento, e pessoas que já não estão mais nenhuma delas preocupada com a herança, mesmo de sua denominação, de sua tradição denominacional. Pastores que abandonaram os seus ternos para parecerem palestrantes, que tiraram a estrutura da arquitetura religiosa para parecerem clubes de festas ou de shows. E nós vemos toda essa vontade de ser moderno, de contemporizar, de estar com a roupa amoldada ao nosso tempo, o discurso interessante aos jovens. Há alguns até que analisam o mercado religioso para saber quais são as procuras e ajustar a mensagem a estas procuras, fazendo cumprir o que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos tempos muitos teriam coceira nos ouvidos, quando ouvissem a verdade iam se incomodar, coçar os ouvidos, e iriam procurar mestres segundo os seus próprios desejos. Algumas nem querem mais usar a palavra igreja e preferem colocar em inglês church, para poder parecer alguma outra coisa norte-americana. Mas nós, irmãos, devemos olhar para aqueles que antes de nós viveram, que foram fiéis e zelosos da palavra. A cultura religiosa cristã que eles desenvolveram reflete a piedade e a virtude que havia em seus corações, e nós devemos ser diligentes para não negligenciá-las. Aqui diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Ainda em Provérbios, porque nós lemos Salmos, mas agora em Provérbios, no capítulo de número 22, verso de número 28, diz assim: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. O sentido exegético dessa passagem, originário, tem a ver com as terras que foram distribuídas entre as tribos de Israel, segundo uma direção que Deus deu a Josué. E aqui está dizendo para eles não desrespeitarem aqueles limites, mas ao mesmo tempo que tem este sentido literal e imediato. O livro de Provérbios é um livro de conselhos e de sabedoria, e aqui, portanto, traz uma mensagem outra, análoga, metafórica, para que nós respeitemos o que os antigos nos deixaram, para que nós não sejamos precipitados em remover os marcos que os antigos nos deixaram. Se nós formos falar em fundamentos, os fundamentos principais da nossa fé estão na criação de Deus. Deus criou este mundo com ordem, estabeleceu leis morais, dotou cada ser, inclusive o homem, de uma natureza própria. E nós, portanto, devemos respeitar aquilo que foi estabelecido na criação.
Uma vez, quando Jesus foi indagado acerca do divórcio, se poderia ser permitido por qualquer motivo, Jesus disse que Moisés havia feito isso, permitido facilmente o divórcio, por causa da dureza do coração do povo. Aí ele disse: mas vocês sabem que não foi assim no princípio. Deus não criou duas mulheres para Adão, nem criou dois homens para Eva. Deus criou Adão, dele fez a mulher e disse: serão dois, uma só carne, monogamia. E Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, ele apelou para a criação, para a narração da criação, mostrando ali haver um fundamento que tem que ser levado em conta de uma maneira permanente. E lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está dito o seguinte acerca da criação do homem. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a Bíblia fala em homem, a primeira vez nesse versículo, não é o homem dotado do sexo masculino, é a humanidade, é o ser humano. Deus criou o homem, o ser humano, a humanidade, a sua imagem e semelhança. E esta humanidade, ele criou nessa distinção, homem e mulher. Há uma tradução que diz macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. A primeira parte do versículo mostra que tanto o homem como a mulher compartilham a imagem de Deus. Tanto o homem como a mulher têm a mesma natureza humana, no que se nivelam, são iguais. Deus criou a humanidade, seja na forma específica do homem masculino, o macho, seja na forma da mulher, a fêmea. Deus criou o homem à sua imagem. Homens e mulheres são iguais, igualmente partícipes da humanidade, igualmente feitos à imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo que nisso nos igualamos, nós temos uma distinção física, uma distinção psíquica e uma distinção de funções. É sempre lembrado que os homens pensam as coisas alternadamente, primeiro uma, depois a outra. As mulheres pensam simultaneamente. Os homens são mais racionais do ponto de vista abstrato, as mulheres mais racionais do ponto de vista concreto, porque tem um componente emocional que fortemente as influencia. Nós vemos que há distinções físicas notórias e distinções nos papéis que eles têm pela criação e que nós sabemos, inclusive, pela revelação divina. Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Essa distinção biológica é criacional, é fundamental, é inafastável. Nós temos hoje, percorrendo a sociedade, uma ideologia que desafia a Bíblia. É a ideologia de gênero, como chamada, onde os que a sustentam afirmam não haver homem e mulher no sentido substancial, que ser homem ou ser mulher é só uma questão de autodesignação. Se alguém biologicamente homem se designar mulher, transmuta-se na visão deles em mulher. E uma mulher que se designa homem, transmuta-se em homem. De certa maneira, nós temos aí duas velhas heresias. Uma, a do gnosticismo,
que divorcia a nossa identidade do corpo, como se o corpo não fizesse parte de nós, como se uma pessoa pudesse estar num corpo errado. Mas a Bíblia contesta o gnosticismo, inclusive quando diz que quem não confessar que Jesus veio em carne, os gnósticos negavam a corporeidade de Cristo, exatamente por não verem o corpo como um integrante do nosso ser. Quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo. É uma forma de a Bíblia dizer que Jesus não pôde ter sido verdadeiramente homem se não tivesse tido um corpo. O corpo integra o que nós somos, a nossa humanidade. A outra heresia aí é uma autodivinização, porque a Bíblia diz que Deus é que cria pela sua palavra, muda as coisas pela sua palavra. Ele diz: haja luz, e houve luz. Ele ordena que Lázaro, que está morto, saia do túmulo, e Lázaro vive. Jesus ordena a um cego que veja, e ele vê. E para estas pessoas, se um homem biológico se autodesigna mulher, é como se ele tivesse o poder criacional pela palavra, de transformar-se então em mulher, como se fosse Deus. Nós não podemos, irmãos, aceitar tamanha heresia. Note, se põe isso como se fosse uma ideologia, uma cultura, uma ciência, mas nós estamos vendo que há uma religião, porque tem uma concepção de ser humano, de poder da palavra, e portanto entra na esfera propriamente religiosa. É uma religião secular, que não quer se auto-identificar como religião falsa, para que possa prevalecer contra as demais, dizendo que as demais não têm voz, porque são religiões, e quem sustenta essa ideologia está falando de maneira científica. A verdade é que não é, não há nada de ciência aí. A ciência moderna, a ciência ocidental, ela surge por uma influência cristã, para observar empiricamente a criação e pensar sobre ela. Por isso que Richard Dawkins, que é um ateu combativo contra o cristianismo, contra o teísmo, ele ultimamente tem se professado um cristão cultural. Ele disse: eu não sou um cristão convertido, mas eu prefiro a cultura cristã do que as alternativas islâmicas ou essa da ideologia de gênero, porque ele, em nome da biologia, portanto da ciência que pratica, ele nega a ideologia de gênero. Da mesma forma, a escritora da obra sobre Harry Potter, ela tem sido muito firme em negar a ideologia de gênero, em reconhecer apenas a distinção biológica, e tem sido objeto de críticas e perseguições. É interessante que na Inglaterra o parlamento foi declarado soberano em 1689, por volta dessa época, como fruto da Revolução Gloriosa Inglesa. E o parlamento, então soberano, poderia legislar sobre tudo. Mas havia um ditado inglês que dizia o seguinte: o parlamento pode tudo, menos transformar um homem em mulher e uma mulher em homem. Era um ditado inglês. Como quem diz, ele não é Deus para fazer isso. Pode muita coisa, mas não pode mudar a natureza das coisas. Não pode violentar aquilo que está estabelecido na criação divina. Quando essa ideologia começou a aparecer, surgindo nos livros escolares, inclusive, ela vinha muito suave. Lá se dizia o seguinte: nós não estamos negando que haja o sexo, que haja homem e mulher, a distinção biológica. Nós estamos acrescentando um novo conceito, que é o conceito de gênero. Você pode ser biologicamente um homem
e ter o gênero feminino, porque escolheu se apresentar à sociedade como mulher. Quando veio com esse discurso suave, muitas vezes, quando eu combatia essa ideologia, alguém dentro da academia me replicava e dizia: não, nós não estamos negando o que você está falando. De fato, um homem é homem, uma mulher é mulher, biologicamente falando. Nós estamos falando do gênero social, é um conceito sociológico que nós estamos falando, não biológico. Nessa época, biólogos, médicos nunca imaginavam que eles seriam prejudicados por essa ideologia, porque eles ainda admitiam o sexo biológico, mas eu sabia aonde eles queriam chegar e os refutava e dizia: vocês querem mais, vocês querem acabar com o conceito biológico. E hoje em dia, biólogos estão sendo censurados quando mantêm este conceito. Pessoas estão acabando com a distinção biológica. Porque, meus amados irmãos, Judith Butler, que era uma defensora desse pensamento, ela dizia: não existe natureza. Se a distinção entre homem e mulher biológica é uma distinção na natureza, então eu quero dizer, afirmava ela, que não há natureza. A natureza é uma construção. Como se nós não fôssemos nada por força da natureza, da criação. Tivéssemos uma natureza amorfa, fôssemos uma massa de modelar. E então ela dizia: não existe o sexo, porque o sexo presume uma coisa já definida, presume uma natureza já definitivamente constituída. Mas não há natureza humana, dizia ela. A natureza humana é amorfa, é sem forma, é como uma massa de modelar. Só existe, portanto, o gênero, o que a cultura cria. E se os irmãos observarem, verão como triunfou essa ideologia. Você vai preencher um documento hoje, não se pergunta pelo seu sexo, se pergunta pelo seu gênero. Ou seja, eles acabaram com o conceito biológico de sexo e reduziram tudo a gênero. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. As distinções, portanto, têm que ser sustentadas por nós. Se nós abandonarmos as distinções em outras áreas, que não a biológica, nós vamos enfraquecer a distinção biológica. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeiro aos Coríntios 11, eu vou ler a partir do verso de número 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O versículo 13 não trata do cabelo, trata de um véu que a mulher casada em Corinto usava como um sinal de submissão ao seu marido. Como nós temos a aliança hoje como um sinal de pacto e de comprometimento conjugal. Em relação ao véu, nós vemos que não há uma universalidade de exigência. Era uma cultura local, mas uma cultura que Paulo quis reforçar. Com certeza, Paulo escrevendo a nós hoje diria a um homem casado que sai sem a sua aliança: não faça isso. Porque se culturalmente isso é que identifica o seu compromisso, se você está sem aliança, você está querendo se expor, você está querendo não levar a público o seu compromisso. Por isso que no verso 13 ele diz: julgai entre vós mesmos. Note, isso não vale para toda a igreja, era um costume local, mas um bom costume, porque distinguia homem de mulher. A mulher, quando orava ou profetizava, mantinha um véu na cabeça como símbolo de submissão ao seu marido. E Paulo diz: julgai entre vós mesmos, é para eles. É decente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. Mas no verso 14,
Paulo não está falando da cultura local, Paulo está falando da natureza humana. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então aqui nós temos uma distinção na aparência entre homem e mulher. Os homens devem ter o cabelo curto em relação ao das mulheres, e as mulheres devem ter um cabelo longo em relação aos homens. Paulo diz que quem ensina isso não é a cultura local, é a própria natureza humana. Uma vez eu fui citar isso para uma pessoa de pensamento mais liberal. A pessoa disse: mas pastor, como é que a natureza ensina que o homem deve ter cabelo curto, a mulher deve ter cabelo longo, se o cabelo de ambos cresce e a natureza está fazendo crescer? Meus irmãos, quando Paulo diz isso, ele está querendo falar de como o homem e a mulher foram formados no princípio. Quando Deus fez Adão, o fez de cabelo curto. Quando Deus fez a mulher, já a fez de cabelo longo. Por isso que diz: o cabelo lhe foi dado. Foi dado por quem? Dado por Deus, no lugar de véu. Então Paulo, assim como Jesus apelou para o princípio, está apelando para o momento da criação. Como foram criados homens e mulheres, originalmente, como estavam quando saíram das mãos de Deus. Esse estado define o que é próprio para a natureza humana. É interessante nós lermos também, lá em Apocalipse, no capítulo de número 9, versos 7 e 8, fala de demônios que vão ser soltos durante a grande tribulação. Diz assim, Apocalipse 9, 7 e 8: e o parecer dos gafanhotos, porque eles têm uma descrição que conjuga muitas coisas diferentes, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. São demônios. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos de mulheres, e os seus dentes como de leões. Eu vos pergunto, irmãos, se não houvesse na igreja primitiva um consenso de que mulher tinha cabelo crescido, distinto do homem por ser longo, como se entenderia esta afirmação aqui, que eles tinham o rosto de homem e cabelos de mulheres? Então existia um padrão para o cabelo das mulheres, é aquele que está mencionado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E é interessante que este livro da Bíblia, o Apocalipse, ele foi endereçado a 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Laodiceia, Tiatira, Filadélfia. Essas igrejas, irmãos, estavam em locais diferentes, em cidades diferentes, portanto, tinham peculiaridades culturais próprias da região em que se encontravam. Mas João está certo de que todos eles entenderiam o que significa cabelo de mulheres. Alguém diz: pastor, por que João descreveu esses demônios? Obviamente no simbolismo do livro, que são espíritos, com rosto de homens e cabelos de mulheres. Eu poderia ter uma interpretação mais forte, dizer: os demônios promovem os modelos unissex. Não seria uma interpretação a ser abandonada. Mas, meus irmãos, o objetivo aqui é mostrar que os demônios também eram anjos caídos. Os anjos são assexuados.
Então, exatamente para mostrar que nem era como um homem, nem era como uma mulher, porque eles são assexuados, deu o apóstolo essa descrição que fica numa zona cinzenta: rosto de homens, cabelos de mulheres. Aliás, isso inspirou a cultura medieval. Os irmãos já viram pinturas de anjos? Eles parecem homens, mas têm uma pele muito delicada, como de mulher, nas pinturas, e os cabelos mais longos, como se fossem mulheres. O que é que o artista, o pintor, com essa descrição indefinida quer? É mostrar que os anjos são assexuados. Não existe entre os anjos o macho e a fêmea. Mas aqui nós aprendemos que há a distinção, e nós não somos anjos, somos seres humanos, criados homem e mulher, e portanto nós devemos manter estas distinções. Há mulheres que têm cabelos crespos, e a sua forma de crescimento é mais para cima, mas em relação àquelas cujos cabelos descem pelos ombros, nós temos algumas imagens bíblicas. Lá em Cantares, descreve o noivo, a sua noiva, dizendo que os seus cabelos são como um rebanho de cabra que descem pelos montes. Os montes seriam os seios, portanto o cabelo descia pelos ombros e seguia os seios. Nós temos uma mulher na Bíblia que adorou Jesus com os seus cabelos. Veja só, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas e os enxugou com o seu cabelo. Então, quando o seu cabelo estiver bastante para isso, está bom. Mulher, a Bíblia Sagrada diz que é uma glória o cabelo crescido. Nós temos uma estranheza cultural, é que as mulheres idosas que tiveram cabelo longo por muito tempo, acham que lhes é permitido ter o cabelo curto. Uma vez eu falei com uma senhora e falei sobre isso biblicamente. Ela disse: meu filho, eu já fui jovem, tive cabelo grande, eu com cabelo grande, eu vou parecer uma jovem, eu tenho que reconhecer a minha idade, que eu sou velho, meu cabelo ser curto. Meus irmãos, o que nós temos a ver com estas coisas que o mundo inventa? Com esses padrões culturais que o mundo cria? O nosso comprometimento é com a palavra de Deus, e ela não muda. Reforçar essas distinções é uma coisa importante. Eu vou falar sobre isso ainda mais adiante. Mas nós vemos aqui como a Bíblia distinguiu homens e mulheres na criação, distinguiu-os pela forma de uso do cabelo. Vemos como Paulo manda que a cultura que estabelecia distinção lá em Corinto seja respeitada. E nós temos esta passagem no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 5. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. No texto de origem, que aqui está traduzido, quando se fala da roupa masculina, ela está mencionada de forma genérica. Nossa tradução dá para reconhecer isso: traje de homem. A mulher não usará o traje de homem. O traje do homem está genérico, mas quando fala da mulher, dá uma especificidade. Nem vestirá o homem roupa de mulher. Note que a nossa tradução mudou a palavra. A versão atualizada diz roupa peculiar à mulher, e a tradução revisada ainda é melhor, fala de vestido
de mulher. Por que eu quero salientar isso? Porque aqueles que defendem que as mulheres possam usar calça comprida, como os homens usam, elas dizem, bem, existe calça comprida de homem e calça comprida de mulher. Quando você vai ver, não tem essa distinção. O que tem é a roupa, a calça comprida, ajustada ao corpo da mulher, que tem o quadril mais largo, e a calça comprida ajustada ao corpo do homem. Mas não é propriamente isso uma distinção. Mas o fato é que a Bíblia dá a entender aqui que o traje do homem pode se modificar com o passar do tempo, porque não o especifica, mas fala do traje da mulher como roupa que lhe é peculiar, própria, vestido de mulher. Até a tradução dos que se chamam Testemunho de Jeová fala aqui em capa de mulher, uma roupa que desce aberta pelas pernas. Portanto, a roupa da mulher não está sujeita à variação temporal. E eu creio, irmãos, que Deus assim estabeleceu, exatamente porque quando a mulher foge a roupa ao estilo de vestido, nós não estamos aqui dizendo que não possa ser uma blusa e uma saia que no contexto todo aparece como um vestido, mas quando a mulher sai do vestido e vai para outros caminhos como uma calça comprida, a tendência é de que estas versões, como a calça comprida o faz, é desenhar o corpo da mulher para torná-la visivelmente atraente do ponto de vista sensual. Eu não digo que uma saia não possa ser indecorosa, mas é muito mais comum nós vermos a calça comprida, pelo desenho dela, seguindo os contornos do corpo feminino. Aqui, portanto, meus irmãos, está estabelecida uma distinção de trajes. Assista os filmes antigos. Você vai ver nos filmes antigos as mulheres sempre de saias. Filmes sobre a cultura ocidental antigamente, as mulheres sempre de saias. Os homens de calça comprida. Há uma notória distinção na cultura ocidental do passado. Nós temos reminiscências disso. Veja na porta dos banheiros, para identificar que é para uma mulher, aparece uma figurinha de uma pessoa de saia e cabelo grande. E quando é o banheiro masculino, uma figurinha de calça e o cabelo curto, indicando que lá no fundo as pessoas sabem que deve haver essa distinção. Quando nós analisamos como veio o costume de as mulheres usarem calça comprida, nós detectamos que veio de um movimento contrário à palavra de Deus. Veio do feminismo. O movimento feminista, ele protestava contra a sociedade hipócrita que era permissiva para o homem, deixava o homem trair a esposa, viver a infidelidade suportada, e era rigoroso moralmente com as mulheres, que deveriam casarem-se virgens e deveriam ser fiéis ao seu marido. No protesto contra esta hipocrisia, eu estou absolutamente de acordo com o feminismo. Mas a solução deles para o problema, ou delas para o problema, foi completamente equivocada. Em vez de exigirem do homem a virtude que a sociedade esperava das mulheres, o comprometimento com a família que se esperava das mulheres, entendeu que a mulher libertar-se-ia desse jugo, vivendo na mesma permissividade que o homem. Portanto, entrando no sexo
antes do casamento, o que foi facilitado pela pílula anticoncepcional, porque ela teria como transgredir a norma bíblica na área sexual, sem levar o problema de ter um filho para criar com quem não quis se casar com ela. E também as mulheres passaram a ter uma visão mais facilitadora do divórcio para que elas abandonassem os seus maridos. Hoje em dia a coisa está tão devassa que eles falam de casamento aberto, onde tem um homem e uma mulher que são casados, mas se comprometem a deixar um ao outro livre para relacionamentos outros. E todo tipo de devassidão que atenta contra a instituição bíblica da família e a pureza das pessoas. E este movimento, para poder mostrar ilustrativamente que a mulher agora estaria dentro da mesma permissividade que era dada ao homem, começou a incentivar que as mulheres se vestissem como os homens, de calça comprida, cabelos curtos. Quando isso começou, todas as igrejas evangélicas foram contra. Todas protestaram, todas reagiram. Mas com o passar do tempo, muitas foram se acomodando. Pastores zelosos foram substituídos por pastores mais permissivos. E tudo isso desandou. E nós vemos hoje essa indistinção. Meus amados irmãos, veja só, a igreja é sal e luz. A igreja é para ser luz no meio das trevas. É para salgar e influenciar a sociedade. Pense bem nisso. Será que a cristandade não leva sobre si a culpa pela ideologia de gênero ter prosperado? Porque quando muitas igrejas passaram a ficar na indistinção de trajes e de aparências, elas facilitaram o caminho para a ideologia de gênero. Nós deveríamos ser o lembrete da sociedade. A sociedade deveria olhar para nós e saber sobre a criação divina, deveria ler a Bíblia na nossa existência. Mas muitas igrejas e crentes fracassaram nessa área e deixaram de ser sal, deixaram de ser luz. Hoje está surgindo um costume, começou nos Estados Unidos, estão difundindo aqui, de homens usarem saias. Não sei se os irmãos já viram, homens de saia. E eu vi muitos crentes nas redes sociais protestando, dizendo que isso é uma Sodoma e Gomorra. Mas nas igrejas desses crentes é aceito que mulher use calça comprida. Com que moral eles podem falar? Meus amados irmãos, como é fácil de ver o erro no começo, e como depois que as pessoas se acostumam, elas perdem o discernimento. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje nós estamos vendo uma coisa abominável. São homens com costumes femininos. Nancy Pearcey, autora do livro A Verdade Absoluta, uma crente que está bem ativa na luta cultural, ela publicou um livro sobre como a masculinidade é objeto de ataque dessa sociedade. Se fala contra a masculinidade tóxica. Nós vemos muito mais a feminilização dos homens do que a masculinização das mulheres, embora existam as duas coisas. Homem sem fibra e sem força, sem liderança, sem capacidade de enfrentamento. Homens com hábitos femininos, irmãos, raspando os pelos,
fazendo depilação, usando brincos, dedicados à estética, como se fossem mulheres, com calças que desenham o corpo, parece mais calça de bailarino do que outra coisa. E nós temos visto uma feminilização dos homens, em detrimento do papel que eles deveriam ter. Mas quando nós citamos esse texto de Deuteronômio 22:5, as pessoas dizem: pastor, isso é para aquele tempo, é para o Velho Testamento. Se você ler os versículos seguintes a Deuteronômio 22:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai ver que tem mandamentos ali que não valem mais para os dias de hoje. Então esse daqui também não vale. Vamos ver se isso é verdade. Em primeiro lugar, os que dizem isso gostam de citar os versículos que vêm depois do versículo 5. Por que eles não citam os versículos que vêm antes? Os versículos que vêm antes trazem mandamentos morais e não momentâneos, que valem até os dias de hoje. São mandamentos sobre honestidade. Eu vou ler aí Deuteronômio 22, a partir do 1. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-los-á sem falta a teu irmão. Se você vê uma coisa que seu irmão perdeu, ainda hoje vale isso. Você não pode deixar lá, você tem que ir atrás, você tem que procurar e entregar para a pessoa. Verso de número 2: e se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-la-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes restituirás. Assim também farás com o seu jumento, assim farás com as suas roupas, assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás omitir. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Eu lhes pergunto, nós temos que fazer isso ainda hoje? Claro. Nós temos que ser solidários, nós temos que ajudar o nosso próximo. Em relação à sua propriedade, nós não podemos nos omitir. Estes mandamentos são válidos para os dias de hoje. Agora, em Deuteronômio 22:5, nós temos uma palavra aqui que resolve todo e qualquer problema. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Mas antes de eu prosseguir, eu vou responder a uma pergunta. Alguém disse: pastor, naquele tempo a roupa do homem era muito parecida com a da mulher, também escorria pelas pernas, não era como uma calça comprida. É verdade. Como eu disse, a roupa da mulher é permanente, de acordo com o texto. A roupa do homem varia, e era parecido, pelo menos aos nossos olhos, mas era distinto. O homem usava um cinto que a mulher não usava. Inclusive o cinto era para luta, era para certas atividades. Quando ele precisava fazer um esforço maior, então ele colocava essa parte de baixo no cinto, presa no cinto, e ia para uma atividade de luta, para uma atividade de embate. Então este cinto criava uma distinção. Por isso que lá no livro de Jó, no capítulo de número 38, no versículo de número 3, diz assim: agora cinge os teus lombos como homem. Deus está dizendo: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Um cinto que não fazia parte do tecido e da cor da roupa estava lá, inclusive para que ele pudesse se organizar com este cinto no restante para uma atividade mais militarizada, ou de luta, ou de algum esforço maior que se esperava dos homens. É interessante que nós também temos reminiscências disso. Nunca viram essa expressão?
quando alguém diz assim: honre, falando para um homem, honre os seus cintos. Já ouviram essa expressão? Honre os seus cintos. Eu ouvia muito no passado. Honre o cinto que você usa, indicando honre a sua masculinidade. Mas aqui em Deuteronômio 22:5 diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. A razão pela qual não deve haver a confusão de vestimentas não é uma razão cerimonial, não é uma razão ligada ao Velho Testamento, à prefiguração de alguma coisa, não é uma razão pragmática, por causa de alguma utilidade. A razão para o homem não confundir-se com a mulher nos trajes é porque esta confusão é abominação ao Senhor Deus. É porque o Deus que fez o homem no princípio, macho e fêmea os criou, Ele abomina quando nós não fazemos essa distinção. É abominação ao Senhor teu Deus. E eu quero vos dizer uma coisa: se uma coisa é abominação a Deus hoje, vai ser amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Dizer que algo abomina a Deus hoje, não mais amanhã, é dizer que Deus muda. Se uma coisa é abominável, Ele repudia. Não tem sentido Ele fazê-lo hoje e amanhã isso ser tolerável. Mas aí eu sei o que vão me dizer. Tem gente que diz: ah, pastor, mas a Bíblia Sagrada fala dos animais no Velho Testamento que não se podia comer, e a Bíblia diz que eles seriam uma abominação. E no entanto hoje nós temos permissão de comer a carne desses animais, inclusive porque Paulo diz a Timóteo que toda a criação de Deus é boa. Meus irmãos, quando Deus estabeleceu, vamos aprender a palavra, a distinção entre alimentos puros e impuros do Velho Testamento, foi por uma razão muito simples: para que o povo de Israel pudesse manter-se separado dos outros povos. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, foi dominado por outras nações, mas como eles não comiam os pratos do que aqueles povos comiam, eles tinham uma comida distinta, eles se mantinham em gueto, e assim eles preservaram a sua cultura e não foram absorvidos pelos dominadores. Era uma estratégia que Deus estabeleceu para os preservar dentro da condição de um povo separado. Mas Deus é tão bom que quando Deus estabeleceu os animais puros e impuros, Ele colocou como impuros aqueles que naquele tempo eram os que mais transmitiam doenças, exatamente para o seu povo ter uma vantagem em obedecer este mandamento. Eles estariam se guardando, portanto, de enfermidades. Mas eu quero dizer uma coisa: em nenhum lugar na Bíblia a Escritura diz que esses animais eram impuros para Deus. Quando Deus estabeleceu os animais impuros, disse: para vós eles serão abominação. Para vocês, não é nem para todos os povos, para Israel. Ou seja, para vocês, eles não são abominação em si, mas vocês vão tratar para vocês como sendo. Não é dito que estes animais que Deus criou eram abominação para Ele. Deus designou casais desses animais para estarem lá na arca de Noé e sobreviverem ao dilúvio. Mas Deus diz para os judeus: serão esses animais para vocês, a abominação. Mas aqui, quando a Bíblia diz: não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus, está dizendo que a abominação é para Deus, é diante de Deus. Mas vamos ler os versículos que seguem. Eu vou ler aí do 6 ao 12. Os versículos que seguem, eles não são mandamentos essencialmente morais, mas são de valor utilitário. Versículo 6: quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos,
e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Note, você deve fazer isso não é porque é abominação a Deus fazer o contrário. Você vai fazer isso para que se prolongue os teus dias. Em que sentido? Se eles tivessem o cuidado de pegar os filhotes e separar da mãe, eles estariam mostrando um cuidado para que a mãe não visse os filhotes em cativeiro. Eles estariam com isso aprendendo a ter uma sensibilidade com a maternidade. E o que é que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É como se Deus estivesse dizendo: comece a honrar desde o trato com os animais. Você vai levar aprendizagem para honrar seu pai e sua mãe e viver muito sobre a terra. Versículo de número 8: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito do eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Ele não está falando para fazer isso porque do contrário é abominação a Deus. Ele está dando um mandamento utilitário: faça um parapeito para que alguém não caia e morra. É uma medida de segurança. Verso 9: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Ele está dando uma orientação para o agricultor para que o fruto não se degenere. Ele não está dando uma orientação em função de abominação, mas uma orientação pragmática. No verso 10: com o boi e com o jumento não o levarás juntamente, um tem mais força, o outro não, trabalham diferentemente, um atrapalha o outro. No verso 11: não te vestirás de diversos estofos, de lã e linho juntamente. Quando você molha a lã e o linho, eles reagem diferentemente à água, e a roupa fica facilmente rasgável. No verso de número 12: franjas porais nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Outro versículo diz que estas franjas eram para os judeus se lembrarem dos mandamentos do Senhor, uma forma deles olharem para a sua roupa e se lembrarem. Portanto, todos os mandamentos aqui são especificados no porquê, são utilitários, são pedagógicos, são instrutivos, são pragmáticos, mas quando fala no verso 5, não diz é para que dê certo isso, é para que dê certo aquilo. Não, o homem não usará roupa de mulher, a mulher não usará do homem, porque quem faz isso é abominação perante o Senhor teu Deus. Portanto, essa distinção se mantém ainda nos dias de hoje. Por isso, irmãos, que a Bíblia é tão veemente contra a sodomia. Lá em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia diz assim, a partir do verso 26, contra a sodomia: por isso Deus os abandonou às paixões infames, os homens, as mulheres, quando não quiseram servir a Deus, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Note, quando a Bíblia fala da sodomia, fala que eles estão mudando o uso natural, estão agindo contrários à natureza. Nós temos até base bíblica para acreditar, irmãos, que o anticristo possa ser um sodomita. Porque lá em Daniel, capítulo de número 11, verso de número 37, diz assim, sobre o anticristo: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, que é pelos homens. Ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas não adianta, irmãos, a gente estar também preocupado com a distinção entre os trajes, com a preservação dos costumes
que distinguem se nós não estivermos preocupados com a função própria de cada um. Quando a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne, o sentido disso aí só é aplicável a homem e mulher, uma carne. Nós temos um aparelho digestivo autônomo, nós temos um aparelho respiratório autônomo, mas nós não temos um aparelho reprodutor autônomo. Eu tenho uma peça desse aparelho reprodutor, a minha esposa tem outra peça. E quando nós nos unimos, completamos esse aparelho. Neste sentido, somos uma só carne. Portanto, o casamento é entre homem e mulher. Ser uma só carne é entre homem e mulher. Mas diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. Portanto, o homem é aquele que toma a decisão. O homem é aquele que toma a decisão de casar. O homem é que pede a mulher em casamento. O homem é que é o líder do lar. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios capítulo de número 5, a partir do verso de número 22: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A sujeição da mulher não envolve pecar quando o homem lhe impõe isso, porque se ela submete-se ao marido como ao Senhor, o Senhor por certo não pediria à mulher que pecasse. Mas a mulher deve se submeter ao homem dentro do lar, reconhecendo que é um mandamento do Senhor, reconhecendo que o Senhor instituiu a liderança do homem. Primeiro foi feito o homem e depois foi feita a mulher. O verso 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Por isso eu digo a toda irmã que pretende casar: olhe para aquele com quem você pretende casar e pense: eu vou me submeter a Ele, Ele vai liderar a minha casa. Não ligue-se apenas ao desfrute do momento divertido do namoro. Pense se é aquela pessoa que você quer se submeter ao longo de sua vida. E por outro lado, os homens, lembrem-se de que ao casarem-se terão esta grande responsabilidade de serem líderes. Hoje em dia, irmãos, nós temos visto a fragilidade de homens para a liderança. Não é à toa que estão aparecendo tantas mulheres pastoras. Nós não reconhecemos a ordenação feminina, mas estão aparecendo aí por falta de homens firmes e fortes na liderança. Às vezes a mulher se diz pastor, o homem, esposo dela, pastor, mas ela está tomando a frente de tudo. A fragilidade de liderança é tão grande que nós temos até meninos liderando adultos. Eu comecei a pregar o evangelho muito jovem, mas eu reverenciava os anciãos e os mais velhos e seguia seus conselhos. Eu estou falando aqui de meninos que não pedem conselho e que lideram. Nós tivemos um caso aí que ganhou grande difusão pela internet. A Bíblia mostra, irmãos, que isso é uma desestruturação. Daqui a pouco eu volto para Efésios, eu vou reler de novo, mas veja o que a Bíblia diz em Isaías no capítulo de número 3. Isso aqui é juízo que eu vou ler, juízo sobre o povo. Veja o que diz Isaías 3, 4 e 5. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Mais adiante, versículo 12:
os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Um tempo, irmãos, que faltou hombridade, faltou masculinidade, fraqueza. Eu acredito que as irmãs, pela sua natureza, prefeririam muito mais um homem líder e forte, que toma decisões, que age com prudência, que tem o discernimento, do que uma pessoa frágil, que não pode assumir sequer a defesa do lar diante de algum perigo ou adversidade. Esse é o momento em que toda feminista se trai. É no momento em que tiver um homem, uma mulher e uma criança e um bandido aparecer. Se o homem colocar a mulher na frente, a feminista vai dizer que é isso. Nesse momento ela vai lembrar que o natural é o homem estar na defensiva da sua casa. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Vou de novo ao versículo 23 para continuar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o salvador do corpo. Veja, o homem é um líder para proteger. Ele não é um líder para oprimir. Ele não é um líder para sufocar. Ele deve ouvir a mulher. Lá na carta de Pedro, Pedro diz: coabitai com elas com entendimento. Com entendimento quer dizer buscando o consenso, buscando ouvir a opinião da mulher ou convencer a mulher, mas no impasse o homem vai ter que tomar a decisão. Abraão discordou de Sara, quando Sara disse para ele despedir Ismael e Agar. Mas Deus apareceu a Abraão e disse: ouve a tua mulher. Mas Deus falou com Abraão, Abraão liderou a casa, mas o conselho da mulher estava certo. A Bíblia diz: coabitai com elas com entendimento, como herdeiras da graça. Mas o homem tem esse papel de proteger, como Cristo é o cabeça da igreja, para ser o salvador do corpo. Verso de número 24: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve amar a esposa ao ponto de estar disposto a morrer por ela. A liderança dele é uma liderança sacrificial. A coroa dele é de espinhos. Mas aí segue o texto que ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu por ela, versículo 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, Cristo morreu pela igreja para a santificar. A liderança sacrificial do marido é para proteger a sua família e para conduzir sua família a Deus. O homem tem que ser um sacerdote do lar. Ele tem que introduzir a palavra de Deus na sua casa. Ele tem que liderar para santificar. O verso de número 28 diz: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O marido deve ser o provedor. A mulher pode trabalhar, poderá até eventualmente ganhar mais do que o marido, mas o marido deve ser aquele que trabalha, e se a mulher não tivesse o seu ganho, ele teria como prover. Aqui diz que ninguém aborrece sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Assim o Senhor faz com a igreja, assim devem ser os maridos em relação à sua casa, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Nós precisamos de mulheres que tenham prazer de ser mãe. Ser mãe não é uma dificuldade nem um embaraço, é um privilégio.
Ser mãe é um privilégio. Só teve um homem que teve um privilégio de gerar alguém, foi Adão. Dele foi tomada a mulher. A partir de lá, toda vez que vem alguém ao mundo, é através de uma mulher. A maternidade é um privilégio. Cuidar dos filhos, educar os filhos quando crianças é um privilégio do homem e maximamente da mulher. Prover para a sua casa, liderar o seu lar na direção de Deus é um privilégio do homem. Amar a mulher com amor sacrificial e defensivo é um privilégio. A mulher não ser um fardo e um peso para o homem, mas reverenciá-lo por sua vida de sacrifício é um privilégio. Se nós queremos ser sal e luz, não basta que os homens se vistam como homem, as mulheres como mulheres, os cabelos se distingam de homem e de mulher. É preciso que cumpramos a função designada a cada um, como Deus estabeleceu na criação. Quando este mundo cego, que não olha para a Bíblia, tiver que ver algum referencial, vai olhar para a igreja. Que sejamos uma cidade iluminada sobre um monte. Vamos orar ao Senhor. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Faz maravilhas entre nós, derrama Teu Espírito, meu Pai. Dá-nos, meu Deus, uma vida santa, que possamos, ó Pai, aprender da Tua palavra, fazer a diferença, que a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento, meu Deus, possa espelhar ao mundo a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que têm algum aviso, bem brevemente, irmãos, tragam os avisos. Eu sei que nesse fim de semana